A discussão sobre a repactuação dos juros da dívida de Minas Gerais com a União, que era para ser um assunto aparentemente apenas local, acabou ganhando contornos nacionais. Mas o que é que isso representa para as pretensões políticas e financeiras, especialmente do governador Romeu Zema e também do senador Rodrigo Pacheco, que ainda terá alguma atuação sobre a proposta que vai tramitar no Congresso Nacional? A gente também vai falar sobre as mais recentes mudanças que ocorreram na relação entre o Executivo e o Legislativo de Belo Horizonte. O prefeito Fouad Noman parece ter se aproximado um pouco mais do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, do seu grupo de 14 vereadores, que até então era uma oposição ferrenha a Fouad. Mas isso significa uma desidratação do grupo de Marcelo Aro, que até outro dia era a base aliada do prefeito? A gente vai tratar desses dois assuntos a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, como vai? Tudo bem? Você está no podcast que semanalmente discute os principais assuntos da política nacional, daquilo que acontece em Belo Horizonte, do que acontece em Minas Gerais e as interfaces entre os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e como a política se entremeia em cada um deles. Para participar mais uma vez do nosso 3 sobre os 3, agora eu preciso efetivamente mudar a nomenclatura. Editora adjunta de política do jornal O Tempo. Como vai, Letícia? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Feliz de estar aqui de volta. Muito bom. A gente teve a notícia via Marina Schettini na semana passada de que Letícia Fontes era a nossa, agora, editora adjunta. Portanto, vamos modificar a nomenclatura a partir de agora. E isso implica, evidentemente, que ela, já que vai se tornar mais rica, Francine Ferreira, a partir de agora possa pagar algumas benesses pra gente, né? Lembra daquela regra que a gente instituiu de que quem chegava no podcast tinha que pagar jantar, uma coisinha super simples assim no Gluton ou coisas afins? Tá mantido, né, Fran? Exatamente, Brahim, tá mantido sim. A gente precisa do repasse da verba aí, né? Eu vou repensar, hein? Eu vou repensar a vinda aqui, hein? Mas gente, nós nem começamos o podcast. Já tô recuando, hein? Olha só, gente, é um absurdo. Chegou pra compor a mesa, mas na hora de fazer o rateio da despesa aqui, já não quer participar. As emendas não agradaram. Não agradaram. Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Senhoritas, vamos começar a nossa conversa hoje tratando do assunto que ainda está tomando muitas páginas, está gastando muita saliva e sola de sapato entre Brasília, Minas Gerais e agora entre todos os outros estados brasileiros que estão colocados numa discussão sobre mudança nos juros da dívida entre Minas Gerais e outros estados e a União, a maneira de eventualmente ter um alongamento do perfil da dívida. De maneira geral, eu acho que eu posso resumir essa discussão como algo em que Minas Gerais entrou com o carro de boi inteirinho para ser apresentado nessa discussão aí no meio da roça, mas de repente viu um monte de gente pulando cerca, gente entrando junto, gente pegando um pedaço do boi aqui e acolá. E aparentemente esse é o cenário que ficou colocado depois dessa reunião. Objetivamente, nós temos uma proposta do governo apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que propõe a redução da taxa nominal de juros aplicada nas dívidas para até 1%. A alternativa ao regime de recuperação fiscal vincula a redução dos juros, hoje de 4%, somado ao IPCA para fazer esse cálculo anualmente, a ampliação de matrículas do ensino médio, técnico e a amortização de até 20% do estoque da dívida, mas aí precisa de uma outra condicionante, que é de poder fazer uma cessão de alguns ativos dos estados. Letícia, eu vou começar essa conversa por você para te perguntar inicialmente qual é o saldo geral que você viu dessa história. Minas Gerais entrou com o governo Romeu Zema, lá em 2019, com uma ideia. O modelo de RRF proposto pelo governo Michel Temer era o ideal. E mesmo que não fosse o ideal, era o único que estava colocado à mesa. Chegou-se ao segundo governo com muitas críticas em relação a essa proposta e com uma perspectiva de que o governo tinha que mudar alguma coisa para conseguir apoio na Assembleia. A discussão foi parar em Brasília e agora o governo federal parece ter ganho um pouco das rédeas sobre essa discussão. A sua avaliação é de que o governo Lula deu uma certa atropelada em todo mundo e conseguiu trazer para si o controle dessa pauta? Exatamente. O que eu fiquei ontem, né, acompanhando essa cobertura, que a gente viu até então, estava uma disputa. Quem que era o autor da paternidade? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ou o governador Romeu Zema, que defendia ali o regime de recuperação fiscal? O que a gente viu ontem foi o governo
atropelando, na verdade, os dois. E o que, conversando com várias pessoas, o que a gente percebeu é que, nesse momento, a proposta apresentada ontem não foi uma proposta que agradou a maioria dos governadores, porque eles acharam que é uma proposta, assim, que faz pouco, na verdade. Eles até meio que se sentiram enganados, acharam, né, que foram para lá para discutir a dívida de Minas e, na verdade, foram surpreendidos com um programa de governo. Conversando com algumas pessoas, o que eles falaram é que eles acham que soluciona muito pouco. E a gente viu essa questão até num discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem, que ele classifica essa proposta como uma ideia, mas ele chama para si a proposta alternativa dele como uma proposta estruturante, que é o que vai resolver. Então, eu senti ali ontem que teve até... O Rodrigo Pacheco talvez não estava esperando essa questão, ele seria o autor da proposta, e na verdade a gente viu que são coisas diferentes, né? O Alexandre Padilha até falou assim, que a questão do RRF vai continuar sendo discutida, aperfeiçoado, vai ter outras reuniões com os governadores, mas que ali ontem que a gente viu foi os governadores não ficando satisfeitos. O que me falaram é uma questão assim da educação, é que eles falam que Minas Gerais, o governador Romeu Zema até falou ontem em entrevista coletiva que Minas já investe muito em ensino técnico médio e que não tem muito para onde avançar. Então, eles consideram ali que tem pouca margem para poder avançar e conseguir mais descontos naquele programa, que eles precisam de investimentos, recursos em outras áreas, como infraestrutura. O governador até cita a questão das estradas, que eles falam assim que saúde e educação, por exemplo, já tem uma margem no orçamento grande, eles têm dinheiro para aquilo, não são as áreas não digo prioritárias, mas que mais necessitam ali de investimentos, ajuda. Então, eles acham que sim, vai ajudar numa questão, essa proposta, na questão dos juros que já foram pagos, que talvez possa ajudar, né, numa questão que os juros que eles classificam como abusivos, mas que daqui para frente nada pode ser feito. Então, assim, o que eu vejo era que hoje o Pacheco e o Zema, na verdade, eles estão meio que juntos, eles estão defendendo a mesma coisa, que é o deságio, e eles estão meio que ali contra a proposta. O que me parece é que os governadores, nesse momento, eles estão próximos do Rodrigo Pacheco, então a gente viu uma mudança ali do cenário. Se Zema e Pacheco estavam em lados opostos, parece agora que eles estão, pelo menos, pedindo a mesma coisa. O governo federal parece ter feito a mágica de colocar do mesmo lado da mesa e do balcão da discussão Rodrigo Pacheco e o governador Romeu Zema, ainda que de maneira momentânea, porque exatamente o que você mencionava, Letícia. Agora, discutir a questão do estoque da dívida e uma eventual reavaliação desses juros e do quanto ele cresceu, etc., é o que parece que ter sobrado para Rodrigo Pacheco e para o governador de Minas Gerais nessa história. Porque nessa outra ponta apresentada pelo governo federal, claramente o governo conseguiu atrelar a uma bandeira histórica do próprio PT, e acho que é uma bandeira cuja impossibilidade de alguém ser crítico quanto a ela é gigantesca. Eu acho pouco provável que alguém se apresente para dizer claramente que nós não gostaríamos de investir mais na educação. Seja para uma remuneração de professores, não será este o caso, mas para uma expansão. A gente está falando de um país onde a geração nem de jovens que não alcançam a universidade e de que sequer concluem o ensino médio com qualidade e por isso entram numa espécie de limbo profissional, né? Vão atuar ou em atividades que são do mercado informal, ou muitas vezes vão ficar sem qualquer outra remuneração que não aquela atrelada, por exemplo, a parentes, a avós, a pais. Nós vamos dizer para essas pessoas que não é uma proposta boa aumentar o investimento em educação em todas as localidades, aumentando a oferta para isso? Eu acho muito pouco provável que algum governador seja capaz de dizer sobre essa ótica. Portanto, eu acho que o governo federal, de maneira geral, conseguiu trazer para si uma discussão que tornou-a um pouco menos apartidária, um pouco menos partidária, aliás, tornou um pouco mais apartidária na medida em que pode dizer, olha, o que eu estou garantindo é uma isonomia a todos vocês governadores. Mas, claro, as nuances estão colocadas. Os estados da região sudeste são aqueles que representam o maior montante desse estoque da dívida. Estamos falando de quase 90% do grosso da dívida pública brasileira dos estados com a União. Então, eles também vão ser, de alguma maneira, muito mais impactados por essa decisão. Tem uma questão só Sim. Que me falaram, é porque os governadores saíram com muitas dúvidas, na verdade. Eles foram achando que iam ser apresentados por uma proposta e, na verdade, eles ficaram sem entender. Quem está no RRF vai continuar cumprindo as contrapartidas se aderirem a essa proposta do governo federal? O teto de gastos continua? Então, assim,
eles estão na dúvida, na verdade, e muitas coisas ainda não foram esclarecidas de como que vai ser o contorno. Quem está no RRF continua, não continua, vai seguir as duas propostas, quais são as contrapartidas, vai ter a carência, então eles saíram com muitas dúvidas desses encontros. E é natural que saiam mesmo, porque até pra gente, quando viu a proposta, para entender exatamente como é que você tira aquele cálculo, baixa o juro da dívida aqui, baixa colar, volta aqui, volta colar, era um pouco mais difícil mesmo. Acho que agora temos um pouco mais de clareza. Quero te perguntar também, Fran, sobre o ponto de vista da sua avaliação politicamente de como isso foi levado a cabo. O governo federal tomou, na sua avaliação, as rédeas dessa história. Aquilo que, digamos, ficou para Rodrigo Pacheco capitanear na discussão no Congresso Nacional, no Senado Federal, é satisfatório considerando a proposta inicial que ele apresentou? Como é que você está vendo esse cenário de uma maneira geral? Então, Ibrahim, de novo, quem vai ser o protagonista dessa história vai ser o Congresso Nacional. Lembrando que os governadores estavam esperando justamente uma proposta que falasse sobre a questão do regime de recuperação fiscal. Tinham duas propostas na mesa, a do COSUD, apresentada pelos governadores do Sul e Sudeste, e a de Rodrigo Pacheco. O que o governo fez foi apresentar uma outra proposta relativa à educação que condiciona esses gastos ao ensino médio técnico e que trata da questão dos juros da dívida, ou seja, não traz um panorama geral sobre a questão de refinanciamento e vários outros pontos. Os governadores saíram insatisfeitos. Um desses governadores com quem eu conversei, inclusive, disse o seguinte: olha, no início a gente ficou surpreso. Depois, a gente ficou, assim, indignado, porque justamente não sabiam por que o Haddad resolveu fazer uma proposta dessa. Só que essa proposta do Haddad vai ser discutida com os governadores pelos próximos 2 meses. Isso precisa ir por meio de um projeto de lei complementar ou com uma emenda ou outra coisa do tipo para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem define se esse projeto, se essa ideia vai entrar ou não. Até se o governo estabelecer isso por meio de um MP, depois o Congresso pode simplesmente deixar a MP caducar. Então, essa discussão está nas mãos do Congresso, e foi exatamente isso que os governadores avaliaram ontem. Logo em seguida tiveram uma conversa tanto com Rodrigo Pacheco quanto com Arthur Lira, e a conversa foi: o Rodrigo Pacheco vai deixar a proposta dele, só que vai tirar alguns pontos e manter como principal a questão da federalização das estatais. Então, no caso de Minas Gerais, Copasa, CEMIG poderiam ser transferidos aí para a responsabilidade da União e dessa forma abater uma parte da dívida do Estado, que hoje está em 165 bilhões, né? E só para lembrar, todos esses estados que participaram ontem, se a gente for pensar em tudo, a maioria vai chegar ali em 760 bilhões de reais que esses estados têm de passivo com o governo federal e que com juros só tende a aumentar. Mas voltando, o que os governadores falaram: olha, Pacheco, já que você vai colocar esse projeto relacionado à federalização no Congresso Nacional, a gente pode tentar colocar uma emenda relacionada ao indexador aí dos juros da dívida. Então, isso pode vir em forma de uma emenda nesse projeto. O que tem de vantagem em relação ao Congresso Nacional? Rodrigo Pacheco, sendo autor, há uma celeridade maior do ponto de vista. Ele é o presidente do Congresso. Ele já teve uma conversa com Arthur Lira para tentar entrar no meio termo dessa situação. Então, a articulação seria do ponto de vista um pouco mais simples, porque quem vai falar não para votar um texto que é importante para os estados, que soluciona, de certa forma, não o pagamento dessa dívida imediato, né, mas esse refinanciamento. Então, hoje, o clima é de que, já que o governo federal está tentando, entre aspas, aparecer mais, e enfiar goela abaixo outros programas e tudo, vamos ir pelo lado de quem decide mesmo, que é o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, aceitando essa proposta, aprovando, vai para o Lula, mesmo se o Lula vetar, o Congresso Nacional tem a palavra final. Então, e para mudar isso seria uma questão judicial e tudo mais. Então, agora o que a gente vê é medindo forças. O Pacheco já falou: olha, o Ministério da Fazenda em 10 dias precisa responder sobre essa federalização. Já deixando claro, se o Ministério da Fazenda não responder, o Congresso é quem vai editar, é quem vai andar. E nesse ponto, Zema, Pacheco, que, né, são possíveis aí que em 2026 vão estar em lados opostos na disputa pelo governo de Minas, Zema com Matheus Simões e Pacheco, provavelmente o nome dele mesmo, vão estar do mesmo lado nesse momento, porque também não se cabe uma defesa de pauta diferente, a não ser a defesa dos estados neste momento. E agora, questão do projeto do Haddad.
Em 60 dias, os governadores vão analisar, vai ser bom, não vai, mas esse projeto, segundo eles, não resolve o problema da dívida e o governo, de certa forma, teve um descompasso da comunicação, usaram esse termo. E falando de aliança de Lula e Haddad com Pacheco, por exemplo, disseram que, nesse momento não está muito estremecida, mas é um indicativo de que agora é hora de cada um mostrar, né? Quem que vai ter mais poder nessa história. Então, o que eu vejo hoje é governadores junto com o Congresso vão ter mais chances de resolver essa questão da dívida do que indo pelo caminho do governo federal, já que é o Congresso é quem tem a palavra final para mudar o regime de recuperação fiscal. E acho, Frank, nessa história, o governo federal, inclusive, consegue fazer uma espécie de Pôncio Pilatos de dizer o seguinte: está insatisfeito com as regras da dívida, dos juros e etc., reclama com seu deputado, reclama com a sua bancada. Isso forçosamente vai fazer com que os governadores sejam obrigados a chamar suas bancadas de cada estado e a negociar com elas, e por vezes negociar até com a bancada de outros estados. Porque eu imagino, a posição de São Paulo, a posição do Rio de Janeiro, a posição de Minas Gerais, ela em algum momento vai convergir em função do tamanho da dívida de cada um deles. Mas se o governo federal tivesse dado uma decisão especificamente para Minas Gerais, na semana seguinte, como aliás aconteceu, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já batia a porta e dizia: mas peraí, que história é essa que vocês estão negociando com Minas Gerais, sendo que eu também estou no regime de recuperação fiscal, como Minas está? Ainda que seja de uma maneira liminar, por decisões do Supremo Tribunal Federal, mas está efetivamente na vigência do regime de recuperação fiscal em Minas Gerais. Então, eu acho que o governo também conseguiu se desarmar e desamarrar de uma dificuldade política que ele poderia ter de receber o tempo inteiro gente de vários estados. Inclusive, a gente já tinha visto algumas manifestações, por exemplo, do consórcio Nordeste, que já estava dizendo o seguinte: mas peraí, vocês vão criar condições específicas para a turma do Sudeste. São os grandes devedores do país. Nós somos os melhores pagadores. Nós temos dívidas de perfil mais baixo e estamos mantendo a nossa dívida equacionada. Então, por que é que nós aqui do consórcio Nordeste não deveremos ter também algum tipo de benefício? Então, o governo acho que se viu às voltas com a possibilidade de arrumar uma crise institucional entre estados e que pode ser resolvida com o debate público dentro do Congresso Nacional. E eu acho que, neste caso, aí tem uma condição que, para o governador Romeu Zema, ela pode ser particularmente muito mais difícil. A gente sabe já de algum tempo que a relação entre o governador e os interlocutores do governo Zema com a bancada de deputados federais, ou pelo menos uma boa parte dela não é boa. A gente já ouviu diversas vezes aqui, recentemente, quando entrevistamos o delegado Marcelo Freitas, presidente do União Brasil, lá em Brasília com a Fran, deixou claro, tinha problemas evidentes na interlocução entre o governo Zema e a bancada. Quando conversamos com o presidente do PL em Minas, o deputado Domingos Sávio, também deixou muito clara a sua insatisfação com a maneira como o governo Zema se posicionava nessa discussão. É claro que agora eles estão colocados à parede, frente a ela, para dizer: nós precisamos dar uma resposta à população de Minas Gerais. O servidor de Minas pode agora, em tese, cobrar do deputado federal, e não exatamente do governo federal, pelo menos até a proposta chegar à sanção, uma solução para isso da dívida. Então agora todo mundo vai ter o ônus político de, em 2024, num ano eleitoral, ter de lidar com a insatisfação de determinadas bases que os deputados tenham, e na relação política entre a Câmara dos Deputados e os governos do Estado, vão ter de lidar com o pepino nas suas mãos. E eu acho que, sob esse ponto de vista, é uma vitória parcial para também o governador Romeu Zema, porque pelo menos desloca o eixo de discussão da Assembleia Legislativa, onde, mesmo tendo uma maioria, não havia condições objetivas da proposta do regime tramitar com tranquilidade e ser aprovada. Isso já era deixado, e é deixado ainda muito claro pelos deputados estaduais e boa parte da base do governador, e pelo menos ele descola o eixo da discussão para os deputados federais. Será que dá para atendê-los de outra maneira, para encontrar alguma saída que atenda aos interesses de Minas? Talvez seja mais possível de fazer, porque pelo menos a discussão não está em tantas bases tão estremecidas como estão aqui com os deputados estaduais. Fran, você queria falar?
Mas tem um ponto também importante, que é justamente quando o Lira e o Pacheco entram nessa história, a coisa muda um pouco o rumo, né? Porque o governador não precisa ficar mais batendo de um por um, os governadores, no caso, né? Então, ter essas duas figuras em prol desse novo modelo ajuda e faz muita diferença. Ter o presidente do Senado também como autor da proposta também muda muito. E o que já se fala nos bastidores é que há clima para isso, justamente porque não teria também uma distinção ali entre Sudeste, Nordeste, Sul, enfim, que seria uma proposta mais geral que muda de fato o regime de recuperação fiscal, ou seja, vale para todos os estados. Se de uma forma essa discussão foi Minas que trouxe ela para o debate político no ano passado com mais força, agora o que a gente vê são, se a gente for pensar também, governadores aí do Sul, Sudeste, todos vieram ontem, só o de Santa Catarina que enviou a vice, né? Mas até governadores que não têm dívidas, né, estavam aqui também, porque eles também iam falar com o Lewandowski, com o Pacheco e Lira sobre questões de segurança, mas fato é que há também, de certa forma, uma compreensão de que um novo regime de recuperação fiscal pode ser bom, não só para quem está com a situação ruim, mas também com quem ainda não sabe como que vai ser o futuro, né? Então, assim, essas bancadas do Sul e do Sudeste, a gente tem que ressaltar também que representam uma ampla maioria também na casa, né? Então, tudo isso vai contando ali no conta-votos, né? Vamos ver o voto de cada um, mas entra também o que você falou, que é um ano de eleição, ninguém quer ficar contra os estados ou coisa do tipo. Mas é interessante falar que hoje, no momento, há um clima favorável nas casas para aprovação de um novo regime. Agora, qual vai ser essa versão final, a gente não sabe. Mas ela vai ser muito mais célere, porque agora ninguém tá esperando uma resposta aí de Haddad. Porque esperaram e não veio como combinado, né? Não veio a contento, certamente, como a Letícia Fontes relatou aqui nessas conversas, e você também aí por Brasília. E Minas vai ter que prorrogar mais uma vez. E né? vai ter de prorrogar mais uma vez, né? O que mostra, acho que cada vez mais, a dificuldade política que tem de lidar com este assunto quando a esfera é de decisão política e não necessariamente judicial. O governo Zema tem, sim, uma dificuldade muito clara em conseguir fazer isso. Vamos agora mudar um pouco a chave da nossa conversa para falarmos sobre Belo Horizonte e aquela história de... como é que é? Eu nunca sei o ditado exatamente. O mundo não dá volta, o mundo capota. Como é que é? O mundo não gira, capota. O mundo não gira, capota, né? Você e a Letícia, que são pessoas mais jovens, vocês sabem desses ditados mais do que eu, assim, né? O mundo não dá voltas, capota. Não dá voltas, capota. Pois é. E parece que, aparentemente, é o que está acontecendo na relação política na Prefeitura de Belo Horizonte, porque, vejamos, começamos a gestão Fuad, pós-Calil, com elogios a Fuad, com Josué Valadão como secretário de governo, e todo mundo dizendo, olha, que maravilha ter Josué Valadão, uma figura histórica que conhece a capital mineira como ninguém, tem uma boa relação com os vereadores. Maravilha. Não deu 6 meses, tudo isso começou a degringolar e disseram que Josué era um problema. A ponto do presidente da Câmara proferir palavras bastante ofensivas em relação a ele, quando das discussões em relação à CPI da Pampulha por lá. Bom, eis que chega-se o momento de o prefeito trazer para dentro do seu governo a base conhecida como família Aro, ligada ao secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro. E aí ela vira a base, consolidada, garante ao prefeito a votação de algumas propostas, mas o embate político está colocado. Daí a pouco, é a manchete nossa desta semana, temos... O secretário de governo, Castelar Guimarães Neto, perde força e Fuad define um novo adjunto como interlocutor com a Câmara. Era um secretário que já estava por lá. Leonardo Castro, já um conhecido da Prefeitura de Belo Horizonte de há muito. E já tido como um braço direito de Josué Valadão. Ô, Letícia Fontes, eu estou tentando entender exatamente. A gente rodou e a articulação política de Fuad Noman voltou para Josué Valadão e para Leonardo Castro. Voltamos ao mesmo lugar? Eu vejo o prefeito Fuad Noman, ele se equilibrando. Na verdade, de um lado, ele tem o grupo político do Marcelo Aro, que ajuda ele, né? Foi um acordo para a governabilidade ali na Câmara Municipal. E do outro lado, ele tem o PSD. Tem as pessoas que a gente já falou várias vezes, né, que o PSD não gosta, né, não acham que muito espaço foi dado para o grupo político do Marcelo Aro, e eu vejo, e já cobraram ele que não deveria, e ele está em um ano de eleição, então ele precisa agradar essa parte do PSD. O que a gente tem visto, inclusive, é o prefeito Fuad indo muito a Brasília se encontrar com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então eu vejo o prefeito tentando fazer acenos, tentando se aproximar do Rodrigo Pacheco, que até um momento, assim, não pretende entrar, a gente até fez matérias sobre isso, eu e a Fran, ele não pretende entrar nessa
nessa disputa, pretende se manter mais ausente, mas eu vejo o prefeito se equilibrando entre o grupo político do Marcelo Aro, entre as demandas do PSD, do Rodrigo Pacheco, e fazendo aceno. Só que nessa, na verdade, ele teve que fazer mais acenos ao partido, porque ele precisa do partido para a eleição. E nessa, quem acabou perdendo foi o Marcelo Aro, e não deixa de ser talvez uma vitória do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que tinha, né, grandes problemas. Mas o que a gente vê ali é que não ficou muito tempo, e hoje um fato bastante interessante, no dia que a gente está gravando, está tendo prestação de contas lá na Câmara Municipal. O Castelar Guimarães Neto não estava presente. Nem que, assim, ele geralmente nunca vai lá, mas nesse contexto que a gente vive, eu acho que é mais sintomático a não presença dele lá, já que tem todos os secretários, né, da prefeitura lá prestando conta aos vereadores. Então, eu acho que nesse momento, e tem se falado da saída dos aliados do Marcelo Aro na prefeitura. Não falam que essa saída é um rompimento, vai continuar o apoio ali na Câmara, até porque muito se fala assim que talvez agora nesse ano de eleição não vai ter muitos assuntos importantes na Câmara, então a prefeitura estaria ali despreocupada, mas dessa saída, que não é um rompimento, mas que já deve sair já nos próximos dias os aliados, e falaram que apenas um vai ficar. A gente não sabe ainda quem que vai ficar, mas apenas um, Castelar, vai sair, e adiantaram, na verdade, essa saída, porque essa saída já estava meio programada para quando começassem as eleições, porque já tem uma tendência que talvez o grupo político do Marcelo Aro apoie um outro candidato, não o do Fuad, até porque o Marcelo Aro não tem uma afinidade, né? Nenhum perfil ideológico nem próximo. Nem próximo do PSD, então já era um pouco esperado, mas ele ia sair ali junto da eleição, assim como tem já um acordo com o PT. O PT tem vários cargos também na Prefeitura de Belo Horizonte e continuam lá, mas tem um acordo ali que eles vão ficar até a época da eleição. O que tinham me falado era que esse acordo com o Marcelo Aro era isso. Só que nesse momento o prefeito teve que fazer um aceno ao partido. Então, vocês vão ter que sair antes. Tem uma coisinha básica nessa história aí, né, Fran? É que no fim das contas, quem paga a conta da campanha do prefeito Fuad Naman chama-se PSD, né? A quem ele tem que prestar contas e garantir que os aliados façam campanha para ele é o próprio partido, né? Exatamente, Gilberto Kassab, né? Como a gente sempre, eu acho que em outras oportunidades a gente falou, é um camaleão, né? Então, o PSD ele vai se moldando conforme o cenário de nem de cada estado, né? De cada município, se a gente for pensar assim, de cada região que tá ali. Eu acredito muito que nisso que a Letícia tem falando, desse equilíbrio, que é como... ano de eleição, já não tem muita coisa ali na Câmara, né? Os vereadores vão começar a trabalhar ali pela reeleição agora. Fuad vai focar também na reeleição. Então, agora já não é mais tão interessante assim ficar arrumando briga com todo mundo, nem nada do tipo, né? É melhor se estabelecer e, como ela citou, manter um equilíbrio. O que tinha que ser mais... que era mais importante para discutir, já foi discutido, agora o jogo muda para todo mundo. Agora é interessante ver e acompanhar também como que vai ser esses acenos que o Fuad tem feito a Rodrigo Pacheco, se ele vai responder em algum momento, né? Porque até agora não deu nenhum indicativo, claro que por ser do partido vai ali, né, manter pelo PSD e tudo, mas a gente lembra que o Gabriel Azevedo, por exemplo, né, quando ele veio aqui até falou sobre a questão do próprio Rodrigo Pacheco e tudo mais, e lembrando que o Gabriel Azevedo tinha falado, né, que o Castelar ia sair e tudo mais. Semanas depois, realmente aconteceu ali, o que mostra que agora tá na hora de todo mundo, né, pedir bênção, ficar quietinho, tentar focar mais mesmo no projeto político, que no caso deles aí é a reeleição, e no caso do Gabriel, buscar a prefeitura de BH. Como é bom ter áreas de eleição num ano assim, né, pra acalmar os ânimos de todo mundo. E tem uma questão, porque o Fuad, ele também não pode romper completamente com o Marcelo Aro, porque... tem ano que vem, né? Se ele for reeleito, a gente sabe que o grupo político do Marcelo Aro, ele trabalha montando chapas, então tem expectativa que ele faça vereadores. Então, ano que vem, talvez, ele continue precisando do apoio do Marcelo Aro na Câmara Municipal. Então, assim, não pode ser um rompimento brusco, né? Pensando agora, já tem que fazer todo o cálculo, talvez. E se ele ganhar, talvez ele vai precisar do grupo político do Marcelo Aro. Será que o Marcelo Aro vai conseguir fazer uma bancada de vereadores na Câmara Municipal? Eu acho que esse ponto é importantíssimo, Letícia, porque é manter relações cordiais com todo mundo. É dizer, não, gente, a nossa disputa foi política, a eleição vai ser uma outra coisa e depois tem política de novo. Acho que manter esse discurso à frente de tudo ajuda o prefeito, na condição de eventualmente reeleito,
poder negociar novamente e dizer, gente, olha, não ficou nenhuma rusga, vocês saíram quando precisava sair, voltaram quando precisou voltar e faz parte da disputa política. Mas eu acho que tem 2 pontos para mim que são muito importantes. O primeiro deles, eu acho que representa sim uma vitória política do presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, porque afinal de contas ele conseguiu destituir o seu principal rival político dentro da estrutura da prefeitura de Belo Foram Horizonte. 2, né? 2, inclusive. Ele conseguiu o Valadão em um primeiro momento e depois ele conseguiu cancelar. Então mostra assim, querendo o Fuad ou não, gostando ou não, ele consegue. Ele tem uma influência ali de modificar e fazer girar ao seu favor. E conseguiu fazer isso com o carro andando. Trocou a roda, trocou o pneu com o carro andando. Porque para quem tinha 3 vereadores até ser eleito presidente da Câmara, para conseguir um grupo de 14 e depois ser capaz de ir até o prefeito e dizer, a gente quer o adjunto, serve. O prefeito pode ser, claro, a gente aceita, não há problema. E escantear o secretário de governo, eu acho que também é muito relevante do ponto de vista político. E um segundo ponto, aí eu estou olhando pela perspectiva da prefeitura de Belo Horizonte. Olha, o prefeito Fuad Noman, se eu fosse caracterizar neste momento, do ponto de vista da relação e de como faz a sua gestão de governo, parece mais ou menos aqueles bonecos de posto que a gente consegue olhar. Balança para um lado, balança para o outro, ao sabor dos ventos, porque não há nada de programático nessa história, do ponto de vista de quem trocou, puxa pra cá, ideologicamente vem pra cá, troca pra cá, primeiro a gente odeia, depois a gente ama e as coisas vão voltando. No fundo, faz parte da política as pessoas se reconciliarem, manterem disputas, dívidas e depois as coisas mudarem também, porque as circunstâncias eleitorais mudam. Mas me parece que escancara o que a gente já vinha dizendo há algum tempo. Há dificuldades claras do prefeito Fuad Noman de fazer política. Como ele nunca foi um político de carreira, tem dificuldades mesmo de conseguir uma base internamente ao seu partido, fora do seu partido e na composição que até o prefeito Alexandre Calil, quando comandou a prefeitura, conseguiu. E que ele teve muitas dificuldades, e isso para mim está escancarado agora com essa situação. Meninas, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje, então queria colher de vocês aqui rapidamente a aposta para a semana que vem. Vai ser uma semana um pouco mais curta nacionalmente, né? Em função de termos o Congresso Nacional aí no ritmo de Semana Santa e tudo mais, mas quer dizer que teremos menos assuntos ou não, hein, Fran? Não, quisera eu, às vezes, de vez em quando, ter menos assunto, né? Mas, não, eu acredito que para essa semana a gente vai ter o desenrolar aí um pouco da história toda de Mauro Cid, né? Que inclusive foi tema do podcast passado, mas aqui nesse momento a PGR precisa dar alguns indicativos, alguns pareceres sobre inquéritos que tem aí Mauro Cid no meio, né? Então a expectativa é o que mais que vai vir em relação a esses inquéritos que tem como alvos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele. Tô nessa com a Fran também, tá? Hoje eu vou adiantar o meu voto, Letícia. Tô nessa com a Fran também. Achei que eu já tava ficando com medo que iam roubar o meu. Não. Porque hoje eu esqueci. Se na última semana eu vim com 2, hoje eu lembrei agora, nesse momento da aposta. Ela tá Displicência, né? Displicência, né, Fran? Mas tá começando a se adaptar ao modo 3 sobre os 3 de fazer as coisas, né? A gente pensa um negócio e acaba falando outro e depois a gente pensa num terceiro depois do programa. Letícia Fontes, qual é a sua aposta para a semana que vem? Eu acho que na semana que vem tem uma expectativa que depois do feriado da Semana Santa a Assembleia Legislativa volte, né? Que tem os vetos do governador Romeu Zema. E me contaram que o presidente da Assembleia Legislativa, na semana que vem, ele vai fazer uma força-tarefa para que tenha quórum, para que seja votado, pelo menos que haja a sessão. Então, eu acho que já tem um mês, né, que a Assembleia praticamente não vota, então eu acho que na semana que vem a aposta é essa. Boa aposta também, viu? Ô, senhoritas, então foi ótimo tê-las aqui nessa nossa edição. Bom fim de semana. Bom fim de semana não, bom feriado para quem for de feriado. Bom fim de semana depois para quem for de bom fim de semana. O único de feriado aqui eu acho que é você, viu, Sou senhor? eu. E já aviso, inclusive, o seguinte: nos próximos, pelo menos 3 episódios não estarei por aqui, tá? Que isso? Depois do feriado eu tenho alguns dias de férias. Sairei e serei prontamente substituído por alguém. Daqui a pouquinho vocês ficarão sabendo quem será. Férias prêmio? Gente. A gente pode negociar isso, né? Pode ser prêmio, a gente pode ter uma remuneração. Surdo. E tal. Ô, Fran, prazer tê-la mais uma vez. A gente se fala na minha volta. Ah, não, já vou mandar um WhatsApp pra saber isso daí. Meu Deus do céu. Aí, eu vou bloquear a moça do RH rapidinho. Bloqueia, né? Não esteja nos ouvindo, tá? Ô, Letícia Fontes, bom tê-la aqui também no nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima. E boas férias, né? Obrigado. Muito obrigado a você também que esteve conosco aqui no 3 sobre os 3. Para você que quiser nos acompanhar, estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio e vídeo para você todas as semanas, sempre às sextas-feiras. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.